Bem-vindos a mais uma edição do programa Relações Internacionais em Pauta, um programa do IPRE, Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, da Fundação Alexandre de Gusmão. E hoje nós temos a grande alegria e a honra para mim de receber uma querida amiga, conselheira Almerinda Carvalho, chefe da Divisão de Cooperação Educacional do Itamaraty, e que eu considero a embaixadora da nossa cooperação educacional. Almerinda, muitíssimo obrigado pela honra, pela alegria de ter você. Prazer é meu. Obrigada. E eu queria começar te perguntando qual é a importância para a política externa brasileira da cooperação educacional. Eu acho que, finalmente, as agendas internacionais, sobretudo dos mais altos dignatários, essas agendas passaram a incluir a educação como um fator positivo nas relações internacionais, não só pela qualidade do contato que é feito entre as universidades, mas também pelas consequências desses contatos educacionais que geram toda uma agenda de paz, uma agenda de conhecimento através da compreensão, através do reconhecimento do outro como um ser que merece o nosso respeito, que merece toda a nossa simpatia. Eu acho que este tem sido realmente o melhor resultado que eu tenho visto nas relações internacionais em matéria de educação. É sempre uma agenda positiva, né? Win-win game, todos ganham. Win-win. E quais são os principais programas que o Brasil oferece de cooperação educacional? Olha, em matéria de programas educacionais de cooperação internacional, o Brasil tem dois especialmente tradicionais, já completamente conhecidos entre aqueles países que fazem parte deste programa, que são o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, que é um programa consolidadíssimo, ele tem 52 anos, quer dizer, um programa que foi criado antes que esse conceito de cooperação Sul-Sul estivesse ativo. Então, eu acho que isso é sensacional, não é? Conhecido como PEC-G. Exatamente, é o famoso PEC-G, pelo qual nós recebemos estudantes da América Latina, da América Central, do Caribe, estudantes africanos, e são estudantes que vêm para fazer o curso de graduação inteiramente grátis no Brasil, e eles retornam aos seus países com o diploma que lhes é entregue na nossa embaixada no país onde eles se inscreveram, e eu acho que esse programa tem formado gerações de amigos do Brasil. Eu acho que se trata de um soft power da melhor qualidade. Nós temos disseminado as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos valores para milhares de jovens africanos e latino-americanos. Eu acho que tem sido realmente de grande importância esse programa. O outro programa que eu citaria é o programa de pós-graduação, ligado também tem mais ou menos o mesmo conceito, que é o PEC-PG, de pós-graduação, que é um programa também que oferece a esses países que eu acabo de citar cursos de pós-graduação. E como você bem sabe, a nossa oferta de pós-graduação é enorme. Claro. Nós temos uma variedade extraordinária de programas de pós-graduação. Então, nós vemos estudantes de países onde já existe pós-graduação buscando os cursos brasileiros justamente por causa dessa diversidade. E eu acho que é interessante ver que, enquanto para a graduação nós recebemos mais estudantes africanos, para a pós-graduação recebemos mais estudantes latino-americanos. Interessante. Mas também uma coisa que me satisfaz muito é ver que cada vez mais os jovens africanos estão buscando a nossa pós-graduação. Isso também é muito positivo, eu acho. Interessante.
E como a nossa rede de postos no exterior apoia a inscrição nesses projetos? Isso é muito interessante. Você me dá uma boa oportunidade de contar sobre o que as embaixadas e consulados brasileiros vêm fazendo no exterior. Tão logo as universidades que se inscreveram no programa de graduação, por exemplo, no PEC-G, tão logo as universidades oferecem as vagas, nós informamos a todos os nossos postos, embaixadas e consulados, sobre as vagas e sobre a abertura das inscrições. Essas inscrições são feitas nas nossas embaixadas e consulados com funcionários que são, para esses estudantes estrangeiros, a primeira imagem do Brasil, não é? A primeira pessoa que lhe dá informações sobre o Brasil. E com esses profissionais que dão essas informações, nós também fazemos cursos de especialização, de atualização, para que eles cada vez mais estejam capacitados a informar esses jovens que pretendem estudar no Brasil. Então, nós temos a divulgação das nossas ofertas, não só através das páginas das mídias eletrônicas da Embaixada, mas nós também temos a divulgação através de palestras que esses funcionários das embaixadas e consulados dão em instituições de ensino médio nos países. E, por outro lado, agora surgiram oportunidades de feiras, de ofertas de cursos, então eles também participam, o Itamaraty apoia que eles participem nesses encontros maiores, onde há uma divulgação para um maior número de visitantes, não é? E quais são as áreas mais buscadas, mais procuradas na graduação e na pós-graduação? Eu acho que na graduação, sem sombra de dúvida, é a medicina, não é? Porque como se tratam de países que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, a necessidade de um estabelecimento, de uma saúde com uma gestão mais coordenada tem sido uma constante. Então, nós temos recebido realmente muitos pedidos de inscrição para cursos de medicina. E, portanto, é o único curso onde nós temos que fazer uma nota de corte mais alta. Okay. Os outros não, os outros já são cursos onde a gente tem mais possibilidade, mesmo as engenharias, nós conseguimos atender à demanda. É só a medicina que nós ficamos, às vezes, devendo alguma vaga para os jovens, isso nós lamentamos muito. Agora, para a pós-graduação, você sabe que eu não poderia te dizer qual é a mais buscada, porque a variedade é tão grande. Claro. Que a busca é pelas áreas mais extraordinárias, assim, coisas assim, especializações, quer dizer, medicina se chamaria especialização, mas para a gente é mestrado em tais áreas, mas são variedades, assim, desde a coisa da mais sutil especificidade da botânica até a mais ampla física quântica, você tem uma variedade enorme. Realmente é muito interessante isso. E os candidatos precisam fazer uma prova de proficiência em língua portuguesa. Exatamente. E esse lado é muito interessante, porque nós temos, para a graduação, nós pedimos que eles apresentem o certificado num exame que se chama CELPE-BRAS, que é o concurso, uma prova para apresentar desenvolvimento, qual é o desenvolvimento que o estudante tem em língua portuguesa. E nós pedimos esse documento mesmo para aqueles oriundos de países de língua oficial portuguesa. Por que o fazemos? Brasileira, exatamente. Por que o fazemos? Porque também os nossos jovens no Enem fazem prova de português. Claro. E muitos estudantes africanos de língua portuguesa, em outras reuniões que nós temos, eventualmente reuniões com eles nos dizem que o português não é a primeira língua, não é a língua de origem deles. E eles até comentam, eu não rezo em português. Olha. Eu não conto em português. Então, eles se solicita a eles o atestado do exame do CELPE-BRAS.
Já para os estudantes da pós-graduação, como muitos desses cursos, a maior parte da bibliografia é em inglês, ou francês, ou alemão, então esses jovens que vêm para mestrados e doutorados, eles têm 2 anos para apresentar o certificado. Claro. Então, aqueles do mestrado têm até o fim do curso para apresentar o certificado do CELPE-BRAS. E aqueles do doutorado têm até a metade do curso para apresentar. E imagino que, enfim, com 50 anos de história, de pelo menos PEC-G, há uma geração de autoridades africanas, digamos, ministros, ex-ministros, que estudaram no Brasil, não é? Isso é também um aspecto muito interessante do nosso soft power e criando gerações de amigos, mas de amigos de alta patente, porque nós temos ex-presidentes, ministros, deputados, grandes industriais que estudaram no Brasil. E isso nos faz muito, muito contentes e facilita e muito nas negociações dos nossos diplomatas nesses países. Às vezes, algum de nós vai fazer uma gestão, vai a um ministério e lá encontra alguém que lhe diz: ah, mas que maravilha, estudei no Brasil, e as portas se abrem com muito maior facilidade. Isso realmente é um fato. Para lhe dar um exemplo, eu estive em Assunção, numa reunião em que tivemos a chance de encontrar ex-alunos, numa das associações de ex-alunos do Brasil. Okay. E encontrei 3 gerações, o avô, o pai e o filho que estava vindo estudar no Brasil. E eles orgulhosíssimos, satisfeitíssimos, me dizendo: ah, a nossa família já tem esta tradição, todos estudamos no Brasil. E muito satisfeitos com isso. E para nós também é uma alegria, não é? Ver se... O que chama muita atenção nesse programa é que os estudantes retornam aos seus países, fazem parte dos quadros profissionais em seus países e não ficam no Brasil. Quer dizer, não há um interesse de brain drain, né, de drenagem de cérebros. Quer dizer, nós ajudamos a formar para que eles atuem em seus próprios países. Exatamente. Essa é uma das nossas mais importantes cláusulas no decreto que cria o PEC-G, que estabelece as normas para o programa. O estudante, quando ele termina seu curso, ele regressa ao seu país. A universidade, quando tem pronto o seu diploma e todas as suas... o seu currículo escolar, a universidade envia para o Ministério da Educação, que faz todas as legalizações, que nos envia, nós também fazemos as legalizações e enviamos para a embaixada do país do estudante, que também legaliza o documento, sabe como é que é a burocracia das legalizações. E depois, com todas as legalizações completas, nós enviamos a nossa embaixada ou o nosso consulado no país onde o jovem fez a sua inscrição. Então, ele não tem nem o trabalho de fazer essa tramitação complicada das legalizações. Ele já recebe o seu diploma com todas as legalizações necessárias. E também nós levamos muito a sério esse trato feito dentro de um acordo tão cuidadoso, que é justamente o de fazer com que o jovem utilize os conhecimentos que ele teve no Brasil, tudo que ele aprendeu aqui, que ele use em benefício do desenvolvimento do seu país. Essa é a nossa premissa mais importante. Sem dúvida. Bom, então, enfim, PEC-G, PEC-PG, programas para recebimento de estudantes estrangeiros. Queria falar de um outro programa no sentido inverso, que são estudantes brasileiros para o exterior, programa Ciências Sem Fronteiras. Pois não. Eu sei que a sua divisão trata desse tema aqui, em colaboração com a CAPES e o CNPq. Queria que você falasse um pouco, por favor, do Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras conseguiu algo que na nossa história nós nunca tínhamos feito, isto é, enviar 100 mil estudantes para o exterior. Desses 100 mil, eu acho que a grande maioria
teve uma experiência excepcional. Alguns estudantes foram premiados, foram convidados a continuar estudando no exterior, depois que terminassem o curso de graduação no Brasil. Nós temos resultados excepcionais desse programa Ciência Sem Fronteiras. Mas eu gostaria de comentar também alguns aspectos que são pouco conhecidos do Ciência Sem Fronteiras. O primeiro é que o Ciências Sem Fronteiras não é somente feito para aqueles estudantes que estão na graduação, para fazer o que a gente chama de graduação sanduíche, isto é, 1 ano do seu curso no exterior. Não, esse programa também é feito para os doutorados. Claro. E ele pode fazer um doutorado sanduíche, isto é, 1 ano do seu doutorado no exterior e regressar. Agora, ele também pode fazer um doutorado completo. Okay. E, por outro lado, nós temos a parte da docência. E aí há 2 programas pelos quais o Brasil convida professores, sejam brasileiros ou estrangeiros, que ensinam no exterior, para dar aulas no Brasil. Então, é um programa de jovens talentos, que é o programa que traz professores júniores para dar aulas no Brasil, sempre nas matérias STEM, não é? De ciência, tecnologia, engenharia, matemáticas, essa área toda do Ciência Sem Fronteiras, e também professores sênior. Claro. Nesse aspecto dos professores sêniores, já recebemos alguns prêmios Nobel que vieram dar aulas no Brasil e que ainda vêm dentro de um programa que estabelece que o professor que vem trabalhar no Brasil por algum período, ele não perde o vínculo com a sua instituição de origem. Ele vem na sua época de férias. Então, ele vem por 1 ano, um ano ele dá 2 meses de aulas, mais 1 mês de aulas. Ele vem sempre nos períodos referentes às suas férias no seu país de origem. E isso tem sido muito interessante, os alunos ficam muito entusiasmados e gera-se também desses contatos programas conjuntos de pesquisa, sim, por exemplo, que é muito enriquecedor. Então, a gente tem crescido muito nesse aspecto também por causa da vinda desses professores. Sem dúvida. Queria falar um pouco agora sobre mobilidade estudantil, né? Mobilidade de estudantes e de professores. Na Europa, por exemplo, existe o programa Erasmus. Então, todo estudante europeu passa pelo menos um período em um outro país e retorna à sua universidade. É um pouco a graduação sanduíche que você comentou. Aqui na América do Sul, sobretudo no Mercosul, nós temos alguma coisa parecida? Temos, sim. O Mercosul, o educativo, como eles chamam em espanhol, educativo, né, educacional para nós, é muito ativo. Então, nós temos programas de intercâmbio de estudantes, não só de estudantes que fazem licenciatura em ensino de português, para dar aulas nos países do Mercosul, onde também é necessária a aprendizagem do português, e a vinda de professores desses países para dar aulas de espanhol para nós, preparar professores aqui no Brasil, mas também nós temos várias áreas que já foram definidas dentro do setor educativo do Mercosul como áreas em que se pode trabalhar em intercâmbio. Então, nós temos, por exemplo, agronomia, medicina já começou a entrar em algumas áreas, já temos áreas de engenharia civil, temos algumas áreas que já estão, em que esse intercâmbio já está absolutamente fixado, com normas claras, e já há um intercâmbio bastante efetivo. E nós também pretendemos, claro, ampliar esses programas para um número maior de estudantes, mas sempre dependendo, claro, das respostas dos outros países, para que o intercâmbio seja equilibrado. Então, nós temos também um pouquinho essa preocupação de equilibrar esse intercâmbio.
Nós temos também universidades de integração, né, que são projetos recentes, muito interessantes. Queria que você falasse um pouco sobre, enfim, a integração com países sul-americanos, latino-americanos e africanos. Exatamente. São duas novas universidades federais. Exatamente. Dessas duas universidades de integração, eu começaria, como você já bem indicou, pela Universidade de Integração Latino-Americana, cuja sigla é UNILA, e cujo campus está em Foz do Iguaçu, ali bem na Tríplice Fronteira, e é uma universidade que reúne mais de 2.000 estudantes estrangeiros e estudantes brasileiros, e da qual a metade dos professores é brasileira e a outra metade é latino-americana. Isso também é muito interessante. E é a única universidade brasileira que é bilíngue. Isso é muito interessante. Quer dizer, enriquece as aulas, enriquece o trabalho desde o início, né? Como ponto de base, você tem que ser bilíngue. Então, isso já é muito interessante. A universidade tem crescido muito, ela ainda está em fase de instalação, ainda tem os seus momentos mais complicados por causa desse período ainda de instalação, mas eles têm feito um belíssimo trabalho, já recebem estudantes, inclusive da América Central. E dos caribenhos já estão os dominicanos lá também, os cubanos. Então, temos muitos estudantes já nesse aspecto, aprendendo dentro de um conceito brasileiro de integração, e enriquecido esse conceito pelas ideias também dos professores que vieram dos países vizinhos. Então, é realmente um processo extraordinário e digno realmente da nossa admiração. Outra universidade de integração é a Unilab, que é a Universidade Luso-Afro-Brasileira, que também faz um trabalho muito interessante, porque ela recebe na cidade de Redenção, que é próxima à Fortaleza, no Ceará, e no seu campus de São José da Mata, não me lembro agora o nome. De qualquer maneira, é uma praia muito bela, perto de Salvador, Santo Antônio. E a universidade recebe jovens africanos dos países lusófonos e também recebe timorenses. Claro. E também feito as atividades são muito ricas, as experiências são muito bonitas. Sempre gostaria de destacar que as matérias, os cursos oferecidos têm muito a ver com aqueles cursos que são considerados prioritários pelos países que enviam os estudantes. Então, enfermagem, agronomia, engenharia, veterinária, esses são cursos que são muito úteis. Desenvolvimento. Exatamente, para o desenvolvimento básico. E também são muito úteis para o interior do Ceará, onde a universidade está localizada. Então, eu acho que essas duas instituições de educação, visando a integração, têm sido realmente marcos na nossa história universitária, uma vez que elas são absolutamente pioneiras, e dentro do conhecimento que a gente tem de reuniões com outros organismos internacionais, não há outro país que ofereça universidades internacionais de integração com este viés e absolutamente gratuitas. Claro. Então, isso realmente é uma peculiaridade do Brasil e mostra como a nossa cooperação funciona de uma maneira bastante sul-sul, diria, não é? Horizontal, sul-sul. Exatamente. Minha querida, muito obrigado por sua entrevista, por seu depoimento. Parabéns pelo seu trabalho, pela cooperação educacional que o Brasil presta. Muito obrigado também a você que nos acompanha. O Relações Internacionais em Pauta fica por aqui. Até a próxima.